Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a Matemática 1. Eu sou o professor Edson Soares e na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre função quadrática, tá? Nós vamos conhecer a definição, vamos ver alguns exemplos, nós vamos conhecer alguns elementos importantes e algumas propriedades da função quadrática. Vamos à aula. Bom, o nosso ponto de partida é a definição de função quadrática. O que é uma função quadrática? Uma função f de D, né, que é um subconjunto dos reais nos reais, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c sendo números reais, com uma pequena restrição, é que o a tem que ser diferente de zero. Então, uma função nessas condições, ela é chamada de função quadrática. Vamos ver aqui alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos a função f de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 4. Tá? É muito importante você observar quais são os elementos que nós destacamos na função. Quais são eles? É o domínio da função, que é esse primeiro conjunto que aparece aqui, ó, que é o R, reais. O contradomínio, que também é real. E aqui do lado direito nós temos a lei de formação. Tá? Vejamos um outro exemplo. A função g, olha só, ela está definida de R mais em R, tal que g de x é igual a x ao quadrado mais 7. Neste caso, observe que o domínio não é todo o conjunto dos reais, apenas o conjunto dos números não negativos. E o terceiro exemplo, a função h, está definida aqui do intervalo real, né, de extremidades 1 e 3, intervalo fechado, em R, tal que h de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x. Então, aqui nós temos três tipos, ou três exemplos de funções quadráticas. Bom, aqui nós temos uma animação onde aparece aqui o gráfico de uma função quadrática. Né? O que é o gráfico de uma função quadrática? É o conjunto dos pontos, né, do plano cartesiano x e y, tais que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né, onde x pertence ao domínio da função, certo? Que é o subconjunto dos reais, e a, b e c são números reais, com aquela restrição que eu falei ainda há pouco, que o a tem que ser diferente de zero. Então, esse conjunto de pontos ele é chamado de parábola. Aqui nós temos uma pequena animação que eu gostaria que vocês observassem, que é o gráfico de uma função quadrática. Tá? Notem que, se o a for positivo, essa curva, essa parábola, ela tem concavidade voltada para cima. Por outro lado, se o a for negativo, que é o caso aqui, ó, ela é uma parábola côncava para baixo. Bom, vamos agora para alguns exemplos, né, mostrando o gráfico da função. No exemplo A, nós temos a função f de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Tá? É uma função bem básica, função quadrática. Nota que aqui não aparecem os coeficientes b e c, apenas o a, que é 1. Aqui nós temos uma tabela que geralmente a gente constrói para poder, né, esboçar o gráfico da função. Então, a gente escolhe alguns valores aqui, ó, do domínio da função. No caso aqui é real, pode ser números positivos, negativos. Eu escolhi aqui esses 5 valores. Substituindo na lei de formação, nós encontramos os f de x, que são as imagens. Por exemplo, a imagem do menos 2 é 4, a imagem do menos 1 é 1, a imagem do 0 é 0, e a imagem do 1 é 1 e a imagem do 2 é 4. E aí o gráfico, né, depois que você localiza esses pontos no plano cartesiano, esses 5 pontos, aí você faz o traçado aqui da curva, que nós já sabemos que é uma parábola. Como A é positivo, a parábola é côncava para cima. Muito bem. Aqui nós temos um outro exemplo, né, da função g. Eu fiz a mesma coisa, construí aqui uma tabela auxiliar. Escolhi valores aqui, ó, 4 valores aqui do domínio.
dentro desse intervalo, substituí na lei de formação e encontrei as imagens correspondentes. Ó, 0, 3, 1, 2, 2 menos 1 e 3 menos 6. Com esses pares ordenados, vamos ao plano cartesiano e lá a gente localiza esses valores. Ó. 0, 3, aqui, ó. 0, 3, 1, 2, aqui. 2 menos 1, aqui embaixo. Tá? E o 3 menos 6 aqui embaixo. Então, fazendo o traçado aqui, aparece. Observe que aqui não é mais uma parábola inteira. É apenas o quê? Um pedaço da parábola. Esse pedaço da parábola a gente costuma chamar de arco de parábola. Então, aqui nós temos um arco de parábola. Vamos agora conhecer a forma canônica, né, da função quadrática. Nós temos aqui a função da definição, que nós acabamos de ver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa expressão, vou transformá-la numa outra equivalente. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou colocar o a em evidência, fatorando aqui, ó, o a, vai ficar x² mais b sobre a, x mais c sobre a. Em seguida, dentro do parênteses, eu vou somar e subtrair com parcelas iguais aqui, ó, que é para justamente não alterar a expressão. Então, fica b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. E agora, eu vou separar esses três primeiros termos aqui, formando esse trinômio. E os dois últimos formando esse binômio. Com isso, esse trinômio, que é quadrado perfeito, ele se transforma nesse quadrado aqui, ó, quadrado de x mais b sobre 2a. E o binômio, que está do lado direito, fica aqui entre parênteses. Bom, então essa é a forma canônica. Zero da função quadrática. Uma função f na forma canônica, né? Para a gente encontrar o zero da função, o que a gente faz? A gente pega o f de x igual a zero, que é para encontrar os valores de x que tornam, ou que têm imagem igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir aqui, ó, substituindo f de x por zero, nós encontramos aqui uma equação, né, na forma de produto. O primeiro fator é a e o segundo fator é essa expressão que está dentro do colchete. Para que esse produto seja igual a zero, é necessário o suficiente que a expressão do colchete seja igual a zero, porque o a a gente já sabe que ele é diferente de zero. Então, a única possibilidade aqui para esse produto ser zero é que essa expressão do colchete seja igual a zero. Bom, e agora eu vou passar esse parênteses aqui para o segundo membro, vai ficar positivo. E agora eu vou extrair a raiz quadrada. Então, vai ficar x mais b sobre 2a igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Isolando o x, né? Passando b sobre 2a para o segundo membro e simplificando aqui esse radical, nós encontramos essa fórmula, que a gente chama de fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, né? Que eu tenho certeza que todos vocês já viram isso em aulas anteriores. Já sabem até resolver uma equação dessa. Bom, agora eu vou apresentar para vocês algumas situações interessantes sobre o gráfico. Olha só, quando na função y é positivo, a parábola ela pode... nós temos três possibilidades para a posição da parábola. Olha só, é claro que todas elas são côncavas para cima, porque o y é positivo. Mas essa primeira aqui da função f, notem que é uma parábola que não alcança aqui o eixo x, olha, ela não toca no eixo x. Então, quando isso acontece, a raiz, né, da equação que nós acabamos de resolver não é uma raiz real. Tá? Já se a parábola toca o eixo x em um único ponto, é porque as duas raízes são o quê? São iguais, né? São reais, mas são iguais. x1 igual a x2. E quando a parábola intersecta o eixo x em dois pontos distintos, aqui x1 e x2, é porque as raízes são reais e distintas, que é x1 e x2. Isso também vai acontecer quando o a for negativo. Tá? Quando o a for negativo, vai acontecer a mesma coisa. Não toca, x não é real. Toca uma vez, x é real, mas são iguais. E toca duas vezes, as duas raízes são distintas
mas são reais. Bom, dentro da função quadrática, o que a gente percebe é que ela pode ser aplicada a situações onde nós queremos o valor máximo e o valor mínimo da função. Então, por exemplo, se o a for positivo, a função quadrática ela admite um valor mínimo, que é dado por essa expressão aqui, ó, 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. Claro, para esse valor que a gente chama de valor minimante, que é menos b sobre 2a. Tá? Então, essas são as coordenadas desse ponto, que a gente chama de ponto de mínimo. Nós temos aqui no gráfico, né, que é a função quadrática côncava para cima, com a positivo. E aqui nós temos as coordenadas, o x mínimo e o y mínimo, que é esse ponto aqui. Bom, e não esquecendo que esse ponto aqui, que a gente chama de ponto de mínimo, ele é o vértice da parábola, cujas coordenadas são menos b sobre 2a e 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. Se o a for negativo, a função vai admitir valor máximo. E aí o valor máximo é 4ac menos b ao quadrado sobre 4a para esse maximante aqui, que é menos b sobre 2a. Aqui nós temos um gráfico apresentando aqui o ponto de máximo, né? E aqui nós temos as coordenadas do vértice, que a gente já sabe, que é menos b sobre 2a, a abscissa, e a ordenada 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. Bom, vamos agora para os exercícios de fixação. Essa questão foi extraída do CIR da UEA de 2019, 43, a questão. A figura mostra, em um plano cartesiano, o gráfico da função x ao quadrado menos 6x mais 6 e 3 pontos por onde passa a parábola. AMV, aqui, ó, que aparece destacados, sendo V o vértice da parábola. Nessas condições, ele quer saber qual é o valor de P mais Q mais R mais S. Então, é claro que a gente tem que descobrir esses valores um a um, que é isso que a gente vai fazer. Observe que o P, aqui, ó, é a abscissa de quem? Do 1, ou seja, é o valor de x para o qual a imagem é 1. O Q, né? Onde está o Q? O Q é aqui, ó. O Q é a ordenada da abscissa 2. E o R e o S são as coordenadas do vértice. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar encontrando o P. Como o P é o valor de x quando a imagem é 1, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a lei de formação, substituir o f de x por 1, aí nós recaímos aqui numa equação do segundo grau completa. Fatorando esse polinômio, nós encontramos x menos 1 vezes x menos 5 igual a 0, e esse produto só é igual a 0 se somente esse x for igual a 1 ou x for igual a 5. Tá? É claro, né, que o P é igual a 5. Por que não pode ser 1? Porque lá no gráfico a gente percebe que o P, né, ele é um valor maior do que 1, certo? Então só pode ser 5. O Q já é a imagem do 2. Então a gente vai pegar a lei de formação e vamos substituir o x por 2. Substituindo o x por 2, nós encontramos f de 2, que vai ser 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 6 igual a menos 2. Então, Q é igual a menos 2. Só falta o R e o S. Já o R e o S são as coordenadas do vértice da parábola. A abscissa a gente encontra por essa expressão, menos b sobre 2a. Substituindo b por menos 6 e a por 1, nós encontramos R igual a 3. Por outro lado, o S é a ordenada do vértice, que é 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. Fazendo a substituição, né? O a por 1, o c por 6 e o b por menos 6, nós encontramos S igual a menos 3. Então, assim, o que nós concluímos? Nós concluímos que P mais Q mais R mais S é igual a 3. Consequentemente, a alternativa é. Vamos ao próximo. O próximo exercício é a questão 43 do CIS de 2018. Questão 2. Em um plano cartesiano, o gráfico de uma função quadrática intersecta o eixo x nos pontos de abscissas P e Q
e o eixo y no ponto da ordenada 1, conforme a figura. Sabendo que P mais Q é igual a 2, a expressão para essa função é, observe que P e Q nada mais são do que os zeros da função. Tá? E que a parábola, olha só, observe no gráfico, a parábola, ela passa onde? Ela cruza aqui o eixo y no ponto 0, 1, aqui, ó. Ou seja, a ordenada é 1, o C é 1, e as coordenadas do vértice são 1 e 3. Tá? Aqui nós temos as alternativas e vamos à solução. Então, olha só, de acordo com o enunciado, a abscissa do vértice é 1 e a ordenada é 3 e o C é 1. Com isso, olha só, vamos aplicar as duas fórmulas aqui das coordenadas do vértice. A primeira, o xv é 1, então vai ficar 1 igual a menos b sobre 2a, e a segunda, o yv é 3, ó, vai ficar 3 igual a 4ac menos b ao quadrado sobre 4a. Certo? E agora, nós vamos resolver esse sistema. Vamos substituir uma equação na outra, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos obter aqui uma equação do segundo grau na variável a. Então, organizando essa equação, ela dá uma equação do segundo grau incompleta, simplificando por 4 para facilitar a nossa vida, vai ficar ao quadrado mais 2a igual a 0. E agora, resolvendo por fatoração, a igual a 0 ou a igual a menos 2. Certo? Só que o a é diferente de 0. Então, só pode ser a igual a menos 2. Então, a gente já sabe que o a é menos 2. Se b é menos 2a, então, se o a é menos 2, então b, consequentemente, é igual a 4. Com isso, a gente já pode escrever a lei de formação da f, né, que vai ser f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1. Alternativa A. Muito bem. Bom, nós vamos agora para o último exercício da aula. Durante o tratamento com medicina alternativa, uma pessoa deverá ingerir apenas uma vez ao dia durante os 10 primeiros dias do mês determinado número de gotas em um medicamento. Sabendo que o número de gotas foi calculado através da função g de x igual a menos x ao quadrado mais 10x, sendo que g de x o número de gotas e x o número do mês, com x pertencendo a esse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, é correto afirmar que essa pessoa ingeriu 16 gotas nos dias, e aí nós temos alternativas. Bom, de acordo com o enunciado, f de x é menos x ao quadrado mais 10x, só que é igual a 16. Então, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau completa, que, fatorando, nós vamos encontrar x menos 8, que multiplica x menos 2 igual a 0. Para que esse produto seja zero, é necessário o suficiente que x seja igual a 2 ou x igual a 8. Consequentemente, as gotas foram ingeridas nos dias 2 e 8. Portanto, alternativa. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula. Até mais.